foi a Sarepta. O profeta que recuou, meus irmãos. O profeta aqui estava, diácono geral, na taca. Ele profetizou, ordenou, né? Muitas coisas que Deus mandou. Teve fome, teve tudo no mundo. Mas aqui ele estava sofrendo também. E Deus mandou ele para um lugar que tinha muita fartura. Estava sobrando. Não, Deus mandou ele para apanhar, para atacar, para sofrer. Porque Deus prova, irmão. Deus, para derramar poder na sua vida e na minha vida, primeiro Ele nos prova. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos que desejar nesses últimos dias. O que é que nós com 40, 50 anos de idade, com 60, com 70, com 35, o que é que nós esperamos mais da vida? Nós estamos numa época de se derramar na presença de Deus, de desejar, irmão, ser usado por Deus e colocar a mão numa pessoa e o câncer sair, a diabetes ir embora. Nós estamos num tempo que nós temos que desejar, irmãos, de uma pessoa estar com caroço, com tumor no corpo, nós colocar a mão na vida dele e esse tumor sair para a glória de Deus. Nós não temos que ficar contristado, dormindo, triste. Nós temos que adorar o Senhor e saber que Ele é capaz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele estava indo, o profeta, para um lugar improvável, e Deus já tinha ordenado a viúva para sustentar o profeta, sem nada. Mas Deus, Ele muda, Ele transforma, Ele levanta aquele que não é nada. A Bíblia diz que nós temos que ser luz para brilhar no meio das trevas. Nós temos que ser sal para salgar este mundo, para salgar onde nós andar. Mas o sal se tornar insípido, com que se salgará? Jesus foi quem disse, não somos nós, pastores. Ele disse que para nada presta, nem para um monturo, para nada presta, nem para salgar, mas somente para ser pisado pelos homens. Nem por lixo presta mais. E quando presta por lixo ainda dá uma coisa, porque Jesus, Ele tira mendigos lá do lixo. Louvado seja Deus. Ou seja, você que foi chamado, permaneça glorificando, adorando, não se desvie, não escureça, continue na presença de Deus, adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo de número 10: então ele se levantou. Deus não fala com o homem caído. Deus ordenou: olha, vai lá, Sarepta, vai tu ir. E ele não ficou ali sentado, ele não ficou ali resmungando: eu não vou, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Irmão, o crente tem que fazer, tem que frutificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. E ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não permaneça com o costume de dizer que não tem, irmãos. Se você tem pouco, mas diga: eu tenho. Se alguém te falar emprestado e você não puder, você diga: eu tenho, mas não posso lhe arrumar e lhe emprestar. Não diga que não tem nada, diga: eu tenho. É pouco, mas um pouco com Deus, Ele pode tudo, Ele é tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que ali ela estava na ordenança de Deus, mas ela diz: eu tenho só um pouquinho, um bocadinho, e eu vou fazer para mim e para meu filho, e vamos comer e vamos morrer.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, ela disse, versículo de número 13, e Elias lhe disse: não temas. Ela era uma mulher que estava ali ordenada por Deus, não é isso? Mas ainda tinha trevas, ainda tinha temor na vida dela. Quantas pessoas não se preocupam hoje? Serve a Deus, mas é preocupado demais com o mundo, é preocupado com tudo, é preocupado com o dia da manhã, é preocupado com isso, com aquilo. Irmão, nós temos que servir a Deus de todo o coração, em espírito e verdade, louvado seja Deus, e deixar Deus trabalhar e Deus agir na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 6,33. Jesus, ele diz: por que andais ansiosos? Ali no capítulo 6 de Mateus. E no versículo 33 ele vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aqui, o primeiro ela tinha que fazer para Deus, primeiro ela tinha que fazer para o profeta, primeiro ela tinha que fazer para a palavra, primeiro ela tinha que cumprir o ordenamento de Deus, primeiro eram as coisas de Deus, depois eram as dela, depois era a vida dela e do filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até cantarás, cantarás. Primeiro é para Deus, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Se você colocar Deus como prioridade, Deus, ele se encarrega de cuidar da tua vida e da tua família. Louvado seja Deus. Se morrer alguém na família crente, mas morreu para ser salvo com a permissão de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo de número 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode morrer. Quantas pessoas já morreram? Morreu na pandemia, morreu conhecido seu, morreu parente meu, morreu parente seu. Quantas pessoas amigas suas de infância, conhecida, morreu, caiu acolá, morreu no coração, e Deus tem te guardado, Deus tem te sustentado, Deus tem te dado vida. Deus preparou nessa noite, que coisa linda, simples, mas uma mesa espetacular, uma ceia maravilhosa nessa noite. Quantas pessoas não têm oportunidade hoje de participar de uma mesa, de uma ceia como essa? Nem Jesus não tem mais oportunidade, ele só vai agora ter oportunidade no céu, disse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite você tem a oportunidade de adorar, de comer da carne dele, de beber do sangue dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia, somente verás a glória de Deus. Aleluias. Quem são esses homens aí na geopolítica mundial, com essas ameaças? Que poder tem esses homens? Poder terreno. A Bíblia diz que Jesus tira, ele bota, Jesus bota, ele tira, Jesus coloca aonde ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, ele muda a nossa história. É minha vida financeira, é um casamento, é alguém doente, isso é pequeno, irmãos, para Deus. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias. E foi ela e fez, depois de muito debate, diácono Geraldo. Será que nós não estamos nesse nível? Hoje estamos. Eu não digo irmão, nem eu, minha irmã, nem os irmãos, não estou dizendo quem é, quem não é. Mas a igreja brasileira e a igreja mundial está pior do que isso. Vejam que era Elias, não era uma pessoa qualquer que chegou em Sarepta na casa da viúva. Deus já tinha falado com ela, já tinha ordenado, não é isso que o texto diz?
Deus já tinha dado a ordem, mas ela ficou o quê? Resmungando. Só fez depois de um grande debate do homem de Deus com ela. Depois de muitos versículos, foi que ela foi cuidar da tapioca para botar no fogo, para fazer um beiju, para fazer o pão, fazer o bolo ali. Por que não fez logo? Por causa dessa atitude aqui vai acontecer algo com o filho dela. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, nós fomos chamados para ser soldado. É o Evangelho falando. O soldado não se governa. Se Deus chamou a irmã com dom de louvar, irmã, você tem que louvar. Pode ser no céu, no inferno, pode ser no velório, pode ser com chuva, onde Deus te mandar. Aleluia, Você pode estar aqui nessa igreja com poucos membros. Você pode estar numa igreja de 20 mil membros. Você pode estar em Israel. Você pode estar em Nova York. Se você é fiel e Deus tem promessa na minha vida, na sua vida, ninguém vai parar você. Deus te levanta. Deus te levanta para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. O que Ele quer somente não é mais fazer teatro, não é mais fazer malabarismo para ganhar pessoas, não. É só pregar como Jesus pregou. Jesus ensinava, Jesus pregava o Evangelho e chamava as pessoas ao arrependimento. Louvado seja Deus. E sermos obedientes e sermos fiéis para Deus trabalhar na nossa vida. Muitas vezes não carece nem de campanha, nem de oração. Se nós formos fiel, Deus já vai trabalhar a seu favor e a meu favor. Só pela sua fidelidade. Deus vai trabalhar na sua vida e na minha vida. E ninguém vai parar você, ninguém vai impedir o agir de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pega. Deus está abrindo um crescimento dessa igreja. É comigo, é o pastor, não é você. Pode pegar, irmão, nessa noite. Você nunca viu pregando assim. Qual é o meu serviço? Tudo dentro da harmonia, da coordenação. Evangeliza. Tem trabalho no presídio, tem trabalho na rua. Agora nós temos 3 cultos para as pessoas pedindo. Um aqui na cidade, 2 no interior, e gente mais pedindo. Vamos se preparar. Então, irmão, nós temos que fazer alguma coisa para o Senhor agir na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E a viúva já tinha sido ordenada por Deus e ela ficou argumentando para poder fazer primeiro cumprir a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo de número 16: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Louvado seja Deus. Eu fiz esse voto com Deus, irmão, em algo, em uma plantação. Eu orando dentro dela, eu disse: Senhor, se tu fizer isso, eu vou fazer isso, eu vou ser fiel e isso ao Senhor. E assim até hoje, pela misericórdia, eu tenho cumprido. E nunca faltou, irmão, para a glória de Deus. Eu sou testemunha. Se nós nos darmos para Deus, Deus ele não deve nada a ninguém. A Bíblia diz que Deus galardoa o seu povo do que ele precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo número 17 é o caminho para encerrar. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher. Adoeceu o filho de quem? Desta mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém que Deus chamou e está por longe, se escondendo, frio na fé. Deus vai pegar pessoas nesses tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que dar glória, como a missionária Maria falou. Quantas pessoas que não podem pegar um copo de água desse e beber agora? Aleluia.
Quantas pessoas que não podem ir no banheiro por a mão dos outros. E nós temos a oportunidade. É melhor obedecer logo. Aleluia, Jesus. É melhor obedecer logo. Na casa de Deus tem muita coisa para nós fazermos. Aleluia, louvado seja Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo falar com você nessa noite. Aleluia. Aleluia. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Meu Deus do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus veio trazer bênção, Deus veio trazer misericórdia na vida dela, e aqui ela faz um questionamento para o profeta. Aleluia, louvado seja Deus. E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: não era para acontecer isso, né? Mas, irmãos, Deus trabalha não é como eu quero nem como você. Deus permite algumas enfermidades nas nossas famílias. Deus pode permitir até que alguém na nossa família desse a sepultura, para poder Deus trabalhar, Deus agir. Deus tem a sua maneira de agir e trabalhar. Deus sabe quebrantar. Essa semana aqui falaram em vaso, falaram em barro quebrado. Deus ele quebra, Deus ele trabalha, Deus ele glorifica, Deus ele usa, Deus faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se essa viúva, mas o filho estava passando fome, irmão. Se o profeta com fome, todo mundo numa draga só. E Deus agora permite que o menino morre. Eu termino aqui em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Então se mediu e clamou, melhor dizendo, versículo 20, ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, Elias orando, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe ao quarto, à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Oi, mulher, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço. Irmão, como o ser humano é fraco, né? Para crer, né, irmãos? Irmão, a fé de uma pessoa que é crente verdadeiro, que crê na chuva, crê no sol, crê na doença, crê na alegria, crê na mesa farta, é uma fé diferenciada por Deus. Agora ela diz que crê. Ela diz: agora eu reconheço. Como muitos biblicamente nós conhecemos. E ela diz o quê? Agora, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é
verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se na vida de um obreiro, de um pastor, de uma igreja, ainda não aconteceu milagres extraordinários, não duvide que não seja homem de Deus ou mulher de Deus. Mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Não reconheça Deus só pelos milagres, não reconheça Deus só pelo socorro, não reconheça Deus só pelo que Ele faz de bom. Reconheça Deus pelos problemas, pelas tribulações, reconheça Deus pelas perseguições, e Ele trabalhará na sua vida de uma forma extraordinária, como Ele trabalhou na vida do centurião, que disse: Senhor, manda somente uma palavra e o meu servo será curado para a glória de Deus. E Jesus disse: nem em Israel, nem na igreja eu encontrei tanta fé, mas encontrei na vida deste centurião. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Amém?